irmãos, meu cumprimento é com a paz do Senhor. Não, o velório em outro barraco. Paz do Senhor, jovens. Dá um abraço a quem está do seu lado e diga: foi Deus que te trouxe aqui. Ok? Foi Ele que te trouxe aqui. Você foi conduzido pelo Espírito de Deus a esse lugar. Ele te atraiu a esse lugar. E eu tenho certeza que Ele tem algo muito forte a revelar sobre a nossa vida nesse dia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Estava aqui orando ao Senhor, pedindo a Deus uma orientação do que falar para vocês, e o Senhor me conduziu a esse texto, Atos capítulo 19. Enquanto os jovens estão localizando, eu quero lavrar diante de Deus o pleito da minha gratidão, por uma vez mais assumir essa tribuna, a fim de fazer uso da exposição da palavra. Nessa feita, louvar a Deus pela vida do reverendo pastor Davi. Deus abençoe o senhor, sua muito digna esposa, essas mulheres de Deus, esses líderes abençoados. Deus abençoe vocês, meu mais profundo respeito. Eu não vim aqui com a intenção de ensiná-los, porque eu estou pregando em uma igreja que tem muita educação teológica, e vocês têm sido uma referência para todo o nosso Brasil. Através das mídias sociais, nós temos assistido o pastor Adeilson, e não só ele, os homens de Deus que têm ocupado essa santa tribuna. Que Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária. Trago um abraço do meu pastor, o pastor Moisés Martins, que é o presidente das Assembleias de Deus ali em Santo Amaro da Imperatriz, e também é o presidente do Bom Samaritano. Deus abençoe nosso querido pastor. Hoje ele está envolvido em um congresso de missões. Amanhã eu estou retornando para dirigir o culto de missões na nossa sede, porque exerço esse papel de coordenador de missões ali. E trazer um abraço da mulher mais linda do universo, a doutora Gisele Freitas Cardoso, que é a minha dona. Ela, na verdade, nem colocou uma aliança, ela colocou uma tornozeleira eletrônica de ouro na minha mão. Amém? E eu tenho um orgulho. Ela está lá assistindo agora com nossos 4 herdeiros: Fofuxo, Lion, são 2 cachorrinhos, e o Pipoca e a Nina, que são 2 gatinhos. Amém? Deus abençoe vocês, moças. Cadê as moças que receberam unção de Esté para ficar bonitas? Cadê? Glória a Deus. Quando Deus te abençoar muito, você vai ficar parecida com a minha esposa. Agora, enquanto isso não acontece, se você quiser passar por um procedimento estético, quando você for a Florianópolis, visite a nossa clínica. A minha esposa é doutora em estética, e a pastora aqui já ganhou um mimo para ela lá, ó. Quando ela for para lá, o pastor Davi já ganhou um brinde da clínica. Amém? Irmãos, você está num esquenta para uma semana sobrenatural. Deixa eu te falar algo. Se aqui em cima do púlpito e aí embaixo você não estiver interessado em dar o seu melhor louvor, não valeu a pena você vir para cá essa noite. Eu não vim aqui passear, eu vim aqui entregar o meu melhor. Eu estou pregando para os jovens mais pentecostais do Amazonas essa noite. Oremai, remassi. Quem é batizado com o Espírito do Pentecoste aqui? Deixa eu ver. E vou falar mais. O espírito do acusador, ele vai cair por terra, vai começar aqui em cima. Porque se tem uma coisa que um homem espiritual consegue discernir, é o ambiente. Você pode cochichar, você pode falar pelo telefone, e Deus, você pode falar lá na sua cama, e Deus está mostrando para o homem espiritual tudo. Porque um homem espiritual discerne o ambiente. Eu vou repetir, eu nem me importo em começar a pregar enquanto você não entender. Há uma batalha aqui no mundo espiritual. Deus não vai te encher durante o congresso, Ele vai te encher hoje, e durante o congresso você vai transbordar. Você crê nisso? Então preste muita atenção e fique ligado no que Deus tem para fazer aqui. Erison, missionário Erison, Deus abençoe.
Em nome de Jesus. Esse moço é daqui do Amazonas, ele direto fica acompanhando o trabalho do Bom Samaritano e mandando recado para a gente. Deus te abençoe, viu, querido amigo? Vamos lá, Atos 19. Estou sentindo cheiro de fogo aqui já. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram-lhe: nós ainda nem ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo: em quem fostes batizados então? E eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo lhes respondeu: certamente João batizou com o espírito de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Teve um crente dando glória lá. Veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém. Pode tomar o seu assento. Calma aí. Só se for dando um glória do tamanho do milagre que você vai levar para cá. Glória a Deus. Muito obrigado. Irmãos, nós estamos diante de um texto de autoria lucana. Você sabe bem, vocês conhecem bem, que Lucas é o autor do evangelho que leva o seu nome, e também é o autor do segundo tomos que ele compilou, chamado de Atos do Espírito Santo. Você sabe que Lucas é o único dos escritores, eu disse escritor e não autor, porque autor a Bíblia tem um só, que é o próprio Deus. Mas ao longo da época que ela foi escrita, pelo menos 40 escritores foram inspirados de forma canônica para escrever a palavra do Senhor. E Lucas, ele é diferente de todos eles, porque ele é o único escritor que não é judeu. Então veja bem, Lucas, ele já tem um viés da escolha de Deus, olhando para o ocidente. Nascido em Antioquia da Síria, grego e dentro do Império Romano, ele cresceu na casa de Diodoro, procônsul de Antioquia, e na metade do primeiro século, ele foi enviado para Alexandria, capital do antigo Império de Alexandre Magno, filho de Filipe o Macedônio, para estudar medicina, e ali ele se forma, indo se doutorar na Itália, em Roma. Na capital, ele começa a examinar os guardas da elite militar do Império de César. No ano 54, César tinha uma elite militar chamada de guarda pretoriana. Eram pelo menos 6.000 soldados, como se fosse o BOPE dentro da nossa cultura. Os soldados de elite, os Steves americanos, eram homens de guerra, homens treinados, homens capacitados. E cair dentro de uma masmorra da guarda pretoriana era a pior coisa que o inimigo do Império Romano podia ter. Lucas vai examinar, cuidar da guarda, e dentro da cadeia ele vai conviver com pessoas que foram catequizadas pelo apóstolo Paulo. Você sabe que Paulo tem dois tipos de prisão: a prisão dentro das guardas marmetinas e a prisão domiciliar. Lucas conhece Paulo e, segundo o texto que o próprio Lucas escreve, dirigindo a Teófilo no segundo tratado que ele endereça a ele, que é o livro de Atos,
Lucas vai informar que ele vai acompanhar Paulo a partir da segunda viagem missionária. Na primeira, você recorda que um jovem chamado João Marcos vai com o apóstolo Paulo e regressa devido aos embates do cenário da obra missionária. Filho de uma judia rica de Jerusalém, a irmã Maria, e não é nome genérico, era Maria, que era prima de Barnabé. Ele então, empolgado com o mover do nascedouro da igreja no primeiro século, e do poder pentecostal, influenciado pela teologia petrina, ele vai na primeira viagem missionária, e ao regressar, ele é quase que dispensado por Paulo. Há uma pugna, e nessa divisão, a história diz que Paulo deixa de andar com Barnabé, se une a Silas, e então começa a segunda intercorrência missionária. É quando Lucas anuia esse grupo, sendo médico particular do apóstolo Paulo. Lucas então acompanha Paulo e ele vai fazer um tratado histórico. E quando eu falo de tratado histórico, eu estou colocando Lucas na autoridade histórica de Teotônio, eu estou colocando Lucas na mesma autoridade histórica de Eusébio e de outros historiadores da época, porque se você não sabe, Lucas conseguiu catalogar nomes, geografia, títulos arcaicos, de maneira que nenhum outro historiador do seu tempo, do primeiro século, conseguiu catalogar. Ele vai escrever tudo isso de forma sistematizada. Em primeiro lugar, acerca de Jesus, acerca daquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Mas em segundo tratado, ele vai escrever Atos dos Apóstolos. É uma continuidade para um homem, um remetente chamado Teófilo. Teófilo provavelmente foi um dos patrocinadores da sua faculdade, e depois que ele estuda isso, ele vai compartilhar com Teófilo, o nascedouro da igreja. Atos dos Apóstolos pode ser dividido como livro histórico, que o é, da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o derramar caudaloso do Espírito Santo sobre a igreja, o nascedouro pinçado de um pregador pentecostal, o primeiro pregador, a saber, Pedro, a unção de Deus na porta chamada Formosa, e aí nós caminhamos um pouco para frente, o início da perseguição da igreja. E na perseguição da igreja, você tem uma diáspora, e vai se cumprir aquilo que Jesus falou: vocês serão meus martiriéus, testemunhas no grego koiné, testemunhas que vão por todos os lados, espalhando a boa notícia do evangelho. Nós chegamos então até um capítulo crucial, que é um divisor de águas histórico no livro de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 9, e você sabe muito bem que o capítulo 9 vai relatar a conversão do apóstolo Paulo. A expressão conversão aqui é uma mudança de chave, ela está muito ligada a um termo grego, que é você voltar para trás, você tornar o caminho, um arrependimento não só de consciência, mas uma mudança de atitude. É isso que acontece com Paulo. A geografia, a estrada de Damasco, ele pega a carta com os principais sacerdotes do Sinédrio para perseguir aqueles que são do caminho. Então Deus derruba ele do cavalo, ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali então começa a história do maior missionário da igreja ocidental, o homem que implantou a igreja na Europa, e a partir de Éfeso influenciou toda uma geração. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque um homem cheio do Espírito Santo, aonde chega, ele consegue causar a diferença. E me causa espanto dizer que nós somos cheios do Espírito Santo quando não conseguimos mudar nem a nossa própria trajetória, quando não conseguimos mudar nem o rumo da nossa casa, quando viemos à igreja ou entramos em um evento como nós vamos entrar, e nós namoramos com Jesus na sexta, nós noivamos com Jesus no sábado, nós casamos com Ele no domingo, em um êxtase, em uma festa, em uma apoteose de glória, mas nós nos separamos na segunda, e não frequentamos a oração, e não vivemos uma vida de piedade no secreto. Este não é o avivamento que Deus gera, esse não é o avivamento que nós queremos ou esperamos. Isso é realmente um movimento, e eu não digo movimento ligado ao tema do acampamento que teremos.
Isso é um movimento de adrenalina na veia. Isso é um movimento de endorfina no cérebro. Mas não é avivamento. O avivamento, ele não acaba quando o culto acaba. Alguém deu glória? O avivamento não acaba quando a festa termina. O avivamento não acaba quando as luzes da ribalta se fecham e o palco fica escuro. Avivamento não é aquilo que eu vivo diante dos homens. Avivamento é aquilo que eu queimo diante de Deus. Avivamento não é subir uma ladeira tocando tambores. Avivamento é descer na humilhação e nas asas do Espírito e pedir que Deus preencha a minha vida pelo lado de dentro. O avivamento não vem para você pular e saltar apenas. Você pode pular e saltar, mas o avivamento ele produz primeiro arrependimento. Eu não acredito em quem pula aqui e depois sai daqui para um motel. Eu não acredito em quem salta aqui e é jovem, se diz cristão e tem uma vida sexual ativa. Eu não acredito em um avivamento que você pula aqui e pula pro boi tatá, boi bumbá e o boi que quiser. Nós não viemos pular para boi nenhum. Nós vamos saltar diante do leão e do cordeiro. Ei, se tem algum jovem que veio aqui cheio da glória, pula da cadeira e me dá um sinal que você é pentecostal. Avivamento não pode ser uma emoção. Eu vou falar algo muito grave aqui e eu não quero. Não, aliás, eu ia falar, eu não quero ser julgado. Pode me julgar, não tem problema. Mas eu vou ser responsável com o que eu vou pregar aqui. Deus está cansado dos supostos avivamentos que a nossa geração está vivendo. Deus está cansado dos supostos avivamentos que a nossa geração está pregando. Avivamento não é um programa de homem. Esse final de semana teremos um culto de avivamento. Isso não existe. Basta você ser um leitor superficial do básico da história, dos avivamentos da história, para você entender que avivamento nunca foi uma invenção da massa encefálica de um pentecostal nervoso. Vocês estão me filmando desse ângulo? É mentira, né? Esse é o pior ângulo, pode ir para lá. Vai, onça, para lá. Escute o que eu vou falar. Pentecostes, quem está aqui diga amém. Pentecostes não é uma invenção de um homem. Pentecostes é um projeto do céu. Só um crente deu aleluia. Esse aí veio para o culto. Vou de novo. Pentecostes não é uma programação neurolinguística. Pentecostes não é empolgar você. Pentecostes é um movimento daqueles que não se ausentaram do lugar. Eram 500, talvez aqui eu tenha até 500, mas 100 foram embora, 200 foram embora, daqui a pouco só sobraram 120. Qual é a diferença deles para a gente? Os 120 que estavam lá não estavam pedindo bicicleta, casamento, carro, não estava pedindo, olha lá, os 120 estavam unânimes. Deixa eu parar um pouco aqui para depois a gente aplicar. Segura só um pouquinho, vai crescendo daqui a pouco. Deixa eu aplicar isso aqui. Sabe o que é unânime? É todo mundo dizendo: manda o Consolador, manda o Consolador. Olha só como tem gente unânime aqui. Manda o Consolador. Sabe o que o avivamento faz? Ele não destaca ninguém, ele nivela todos. No avivamento ninguém prega mais, ninguém canta mais, ninguém brilha mais. A figura central do avivamento é o Ruach Kadosh. E quando ele desce, dá para ver onde ele desceu. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava. Me dá só um pouquinho de som aqui, que a voz já foi. Que pousava sobre cada um deles. Oh glória! Porque quem é cheio do Espírito Santo não precisa andar com uma placa na testa. Dá para ver, porque o fogo está aceso. Estou todo arrepiado. Reva Urabacu
Quem é cheio dá para ver, porque aonde ele, olha aqui, aonde ele passa, ele faz diferença. Eu não sei se você deu o azar de sentar perto de um crente vazio. Eu não sei se você deu o azar de sentar perto de uma mulher decadente, vazia na alma. Agora, se você deu a sorte de sentar perto de um jovem cheio da glória, sabe o que vai acontecer? O vazio vai ficar cheio, o doente vai ser curado, o fraco vai ficar forte, a glória de Deus vai pegar. Quer ver? Pega na mão de um crente que está ligado. Olha que jovens lindos aqui no púlpito, olha que obreiros lindos. Eu vou ordenar: cada glória que você der é um demônio que vai cair por terra na catedral. Agora, abra a boca. Eu pensei que você dava glória. Vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Eu vou provocar, pode provocar. Não me venha para uma reunião dessa mostrar esse cabelinho bonito, essa maquiagem meia boca. Venha me mostrar se você tá cheio da glória. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, Marabacandura. Olha lá, ó. Oramachuraramandovia. Agora mesmo são 19h58. Tem moça que já separou a lingerie, o salto, a maquiagem, o preservativo. Já separou tudo que o diabo quer para usar ela como uma máquina de guerra. Em contrapartida, Deus já separou moças cheias do Espírito que vieram esta noite dizer: nós não vamos nos prostrar. Eu vou parar para ver quem sabe da glória desse lado. Olha que coisa linda ali. Vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Vem comigo na dança. Vem comigo no mistério. Eu quero conhecer os jovens que sabem falar no idioma. É proba canto remana vacia. Rebana canto remana, vai tremer. Urabacando reproba baracanda rabacheia. Vai tremer, toma raci. Toma esse vaso aqui, toma. Toma esse vaso aqui, toma. Toma, 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 toma. Eu não vim aqui mostrar minha teologia. Eu não vim aqui mostrar um discurso bonito. Esses homens aqui não são enganados pela aparência. Nós queremos poder. Nós queremos usar. Quer ver uma coisa? Para os instrumentos que eu quero ouvir o barulho do glória agora. Deus está tomando os líderes. Deus está tomando o altar agora. Levante as mãos, líderes, aqui em cima. Levante as mãos, as líderes aqui. Porque Deus acabou de me dizer: vou dar arma de guerra. Cadê a bateria? Vou dar arma de guerra. Vai, baterista! Vai, levanta a mão, porque Deus vai trocar as tuas armaduras espirituais. Só os líderes aqui em cima. Abraça teu companheiro agora e diga para ele: receba teu milagre, receba o revestimento. Deus acabou de me dizer: tá caindo a pombagira, tá caindo a prostituição, tá caindo o pecado. Entra nessa glória. Manasidio, Emenosi, Ben
nasce show. Por que tu segura? Por que tu não marcha nesse plá? Tefauí. Por que tu não vem na marcha? Porque é matuia. Vou tomar meus vasos. Vou tomar. Vou tomar meus vasos. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Oh Deus, aonde tem um crente pentecostal, derrama, derrama, derrama. Olha lá, olha lá. Pega, epa. Urabacandara, eberecoma macandaraba, urabacandara candaré, urabacandara comana, urabacandara comene, urabacandara comene. Põe a mão na cabeça de quem está do teu lado agora. Põe a mão na cabeça dele agora. Põe nela, põe nele. E ordene agora. Seja cheio, 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 cheio. Ordena. Olha o renovo aí. Olha a glória aí. Ó Deus, eu vou parar para ver onde tem um crente recebendo agora. Agora. Espírito vem como fogo. Espírito vem como fogo. Espírito vem como fogo. Cantem e enche-me de novo. Ele está movendo aqui, ó. Deus vai tomar em profecia. Espírito vem como fogo. Cantem. Espírito vem como fogo. Shabadá, Shabadá, Shabaduracá, repleplefai. Sinta o fogo dele, sinta a glória dele. Bata o pé, bata a mão. Receba Pentecoste. Tem Pentecoste na cabeça, Pentecoste nos pés, Pentecoste nas mãos, Pentecoste no cérebro, Pentecoste da cabeça aos pés. O Pentecoste escorre pelo cabelo, o Pentecoste desce pelos olhos. E quando o Pentecoste está nos olhos, a lágrima desce, o fogo cai para o coração e queima, e queima, e queima, e queima os pecados da alma, e queima as tragédias do corpo. Recebe, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Agora! E agora! De novo, de novo, de novo. Isso, só pede. Levantem as duas mãos agora. Eloutra lá pra fai. Logonde remete. Levantem as duas mãos, pelo amor de Deus. Assim não, assim não, assim não. Você tomou banho para vir, não foi? Levante assim em rendição. Se renda agora. Deixa ele agir naquela área que você nunca deixou. Deixa ele queimar aquele pecado que você nunca deixou. Deixa ele visitar aquela área que ainda falta ele tratar.
O meneflaio e choubedeclei. Adore. Quem é batizado com o Espírito Santo, adore em línguas estranhas. Vai, vai, abra a boca, libera, libera. Ele está aí, deixa ele fluir. Emanaite, uremandara. Adore, adore o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. Pastor Davi escolheu os jovens de Madureira, e ele não vai pairar, ele vai entrar, ele vai morar, ele vai capacitar, ele vai revestir, ele vai restaurar. Agora, agora, agora. Espírito vem como fogo, Espírito vem como fogo, Espírito vem como fogo, e enche-me de novo. Escute a Bíblia, por gentileza. Coloca no telão 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás. Profetizarás com eles. Escute isso. E tu te mudarás em um outro homem. Vê rua Elohim Merahefet. O Espírito, olhe para cá, se movia. Merahefet quer dizer, olhe para mim, eu vou falar num termo mais próximo da nossa era, para você entender. As micro-ondas são moléculas que se movem em uma velocidade tão extraordinária que, ao se friccionarem, elas emitem ondas de calor. É isso que está acontecendo aqui. Veruá Elohim Mehaforet. Ele está se movendo sobre as águas, esquentando a criação. Eu vou ficar nisso até alguém chegar. Ele está se movendo, porque Ele é um Deus que se move. Nderori kamana chomana canto ré, tenenene canto kamanasi de kamanaia, propa canto remonaio e ore minaracondo remanasi. Estou eu tomando conta do teu ser. Eu vou te curvar na minha presença, porque eu tenho um plano. Eu estou te aquecendo. Eu estou preparando algo novo no teu reia. E tu diz: Deus, eu sou tão fraquinha. Tu diz: Deus, eu sou tão... Tu sabe, Deus, que eu já orei e disse: não vou fazer. E fiz de novo. E dói. E dói, porque quando eu faço de novo, eu machuco o meu amigo. Só que eu experimentei essa presença.
Tira o cargo, pode tirar, leva. Eu não nasci com o status do cargo, leva ele. Leva o dinheiro, leva o trono, leva a posição. Mas não tira o espírito, não. Não tira ele, porque eu experimentei algo tão gostoso. Ele não vem só para encher, ele vem para transformar. E eu estou falando de uma metamorfose. Quem está aqui, diga amém. Você olha, por exemplo, para esse texto, nós temos a ideia do primeiro monarca de Israel, no século 10 a.C., Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era um moço entre os demais, a menor tribo era de Benjamim. Quando saía assim na guerra, Judá era os leões, mas o grito de guerra era pelo Senhor e por Benjamim. Benjamim era uma tribo aprazível, era o irmãozinho caçula de Yosef. Beni e Yamim, o filho da minha mão direita, ele é o filho mais novo de Jacó. Há um amor por Beniamim. E Deus tira dessa tribo esse homem, e ele não tem experiência com Deus. Mas o texto, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, Deus vai usar o profeta para dizer: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás, e tu serás mudado. Eu quero que todos os jovens digam: se for para falar fraco, nem fala. Se for para ficar derrotado no grito, já fica quieta aí, pelo amor de Deus. Eu quero só os jovens que estão tomados da glória. Repita comigo: o Espírito do Senhor. Você pode fazer melhor, só ouvir esse lado: o Espírito do Senhor. Aponta para alguém e diga: se apoderará de ti. Diga: e tu serás mudado, 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 mudado em outro homem, e profetizarás com eles. Esse pronome demonstrativo mostra que ele não era profeta, então ele enxergava o grupo de profetas pelo lado de fora. E Deus está dizendo: eu vou te inserir no movimento profético. Você não vai ser um jovem à margem, um participante. Posso ser boca de Deus para alguém que veio aqui? Deus vai levantar a geração mais poderosa da história dessa igreja a partir deste evento. Eu acho que só 4 crentes levantaram a mão. Vou de novo. Deus vai levantar a partir deste congresso a geração mais poderosa de líderes, de jovens, de moças, de músicos, de cantores. Estou todo arrepiado. Eu sei quando eu estou ensinando, eu sei quando eu estou pregando, e eu sei quando eu estou profetizando. Sabe o que Deus está me dizendo aqui agora? Vai sair deste Manaim profetas, profetizas, operadores de milagres. O Brasil vai conhecer pessoas que Deus está levantando no Amazonas, porque o avivamento que Deus tem para vocês não vai começar final de semana que vem. A porta do céu já abriu, e quem acredita glorifica a Deus agora. Deus vai marcar a tua gestão. Deus vai marcar a gestão desses homens. Daqui a alguns anos, todos eles vão ser discipuladores de homens e mulheres de Deus que vão impactar o Brasil. Eu não tenho dúvida do que eu estou profetizando no altar. Eu estou vendo algumas pessoas aqui com deficiência, em cadeira de roda, outros com andador. Eu estou vendo, e eu estou louco para ir lá arrancar essas pessoas dessa cadeira, irmão.
Sabe por quê? Eu não posso viver um evangelho de teoria. Isso aqui não é uma brincadeira. A Bíblia está viva e os sinais vão acompanhar os que creem. Eu estava pregando ontem na vigília. 12 almas vieram ao altar em uma vigília pentecostal. 12 almas aceitando a Jesus. E de repente uma das mulheres começou a vomitar a enfermidade aqui fora. O que eu quero dizer para você: o poder que estava aqui ontem ainda está aqui, porque ele não fica na parede. O poder habita dentro do fraco. O poder habita dentro de um vaso de barro. O poder habita dentro de você. Dentro de você. Mas o que isso tem a ver com o texto de Atos, pastor? Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 crentes. Quantos crentes? Oh, que desânimo, hein? Vamos lá, quantos crentes? Só que eram crentes burocráticos. Crentes como uns aqui que eu já vi, sentados para assistir e ver o que vão acontecer. Porque vir na igreja não quer dizer que você nasceu de novo. Descer nas águas não quer dizer a limitação da experiência cristã, porque em soteriologia a salvação ela é progressiva, é um ato de Deus momentâneo, com a ação do Espírito Santo, fazendo uma limpeza, usando o detergente do sangue, entrando no corpo, fazendo dele templo do Espírito. Mas há uma progressividade. A progressividade não termina na experiência da salvação. Pastor, então nós vamos ao batismo. Muito bem, mas esse também não é o clímax. Existe um passo além, e nós precisamos voltar a conviver no ambiente sobrenatural. Você está aí? Vão existir cultos que as pessoas vão ouvir com o ouvido, mas a mente vai estar numa dimensão tão tomada do Espírito, que ele vai ver o que ninguém está vendo, vai ouvir o que ninguém está ouvindo, vai sentir o que ninguém está sentindo. Eu não censuro você que não está sentindo isso. Você não ora. Está chegando o evento, você não jejuou nenhuma vez, você veio aqui a semana inteira sem jejum, para cobrar do cantor, do pregador ou do seu líder, e Deus está dizendo: a responsabilidade é pessoal. Deus está com saudade, não é de quando você queria estar no altar, ser um líder, fazer parte de uma equipe de liderança, de uma regência. Não! Deus está com saudade daquele ambiente secreto que você gemia, dizendo: Espírito Santo, me enche. É a experiência chamada no grego koine pleroma. Paulo pergunta para os 12: vocês conhecem o Espírito Santo? É possível cantar na banda, cantar no coral, fazer soprano, contralto, primeiro tenor, mezzo, contrabaixo, fazer melisma, falsete, belt. É possível tocar com os módulos gregos, escala cromática, ser um perito em jazz. É possível teologizar, ter uma oratória polida, porque oratória não é dom espiritual, é dom natural. Tem político que fala melhor do que pregador, e a eloquência dele é tão grande que, se você não vigiar, dá até um glória a Deus no meio do discurso dele. Ou você não lembra de Herodes? O discurso foi tão inflamado que alguém gritou: é voz de Deus e não de homem.
porque oratória é dom natural. Há advogados que falam e se exprimem de forma que você fica inebriado com tamanho saber. Não é sobre isso. O Espírito Santo está dizendo: às vezes eu tenho a capacidade, não é apologia a não estudar, não se trata disso, mas para Deus você não precisa de um diploma, você não precisa do grego e do hebraico, você precisa conhecer a linguagem dos mistérios do céu. Porque nós vivemos, meu pastor, em uma geração onde homens estão consubstanciando a experiência e condicionando-a ao seu intelecto e escolhendo o que o Espírito pode ou não fazer na igreja. Quem somos nós para algemarmos o Espírito Santo, o pai de toda a teologia, seja ela arminiana ou calvinista, porque ele é a raiz teológica disso, se chama Paulo. E ele escreveu uma missiva à igreja que estava na Grécia, na cidade de Tessalônica, e disse: eu tenho um recado para vocês. Qual? Primeiro, orem sem cessar. Só um crente deu aleluia, vou ver se chega outro. Orem sem parar. Não desprezeis o Espírito, aliás, não apagueis o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Outra versão diz: não extinguais. Extinguir, você que mora na Amazônia sabe do que eu estou falando. Extinguir é você olhar. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui: o mico-leão dourado estava quase entrando em extinção. É você olhar algo que acontecia e não acontece mais, que existia. Olha o que Paulo estava dizendo já nos dias dele. 60 anos aproximadamente depois do derramado do Espírito Santo, ele estava dizendo: por favor, não extingua ele, traga ele para a reunião. Quer ver qual é o culto mais chato que existe? Eu vou denunciar aqui. É aquele culto que você já sabe tudo de cor, você já sabe quem vai cantar. E o pior é quando a oportunidade é dada para um cara vazio da graça. Você vem cansada do trabalho, você vem moído, querendo uma resposta de Deus, e ouve piada, e ouve anedota. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: eu quero conduzir essa geração a palavra. Nós queremos os artistas gospel. Eu não tenho nada contra quem Deus dá fama, mas às vezes a gente quer trazer alguém para trazer o povo, e Deus está dizendo: traga alguém que convide o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Ele não é uma pomba, enganaram você. Ele não é um selo, mentiram para você. Ele não é penhor, ele não é óleo, ele não é orvalho, ele não é chuva, ele não é vento, não é, não. Pastor, nós estudamos isso em paracleitologia. Paracleitologia é uma doutrina organizada pelos homens. O que é isso então? São signos e símbolos, insígnias do Espírito, representações, para que nós que temos mente finita, entendemos a mente infinita e as operações de Deus, através da terceira pessoa da Trindade. Mas Ele não é isso. O que Ele é? Ele é uma pessoa. Alguém deu glória ali, alguém deu glória lá. Urabaxeia, Ramaio Edaravasi. É isso que Paulo está perguntando. Vem cá, meu amigo. Paulo está perguntando para eles. Vem cá. Vocês já foram apresentados para o Espírito Santo? Sabe quem Ele é? Ele é aquele que, quando o segundo rei de Israel foi ungido, olha a expressão no hebraico, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Sabe o que é se apoderar?
é dizer: você não pisa onde quer. Você não pode ir mais na balada. Sabe por quê? Eu não entro lá. Você não pode sair do culto e marcar esquema, porque eu não vou contigo. Você não faz o que você quer, você faz o que eu quero. Você não prega o que você quer, você prega o que eu quero. Você não pula porque quer, você pula porque está tão cheio e eu quero. Tem uns aí que são sensacionistas e dizem assim: para que pular desse jeito? É porque eles não conhecem os jovens de Madureira. A gente pula porque não sabe voar. Porque se soubesse, voava, voava, voava. Ei, eu estou pregando só para quem vai tirar o pé do chão e vai decolar. Só para quem vai tirar o pé do chão e vai decolar. Alabandaracandorебарasi. Escute que eu vou terminar. Estou escutando o idioma dele. Já teve um que levantou a mão. 2, 3 ali, 4, 5 levantou a mão, 6, 7, tem 8 ali ó, na frente. Tem um ali gemendo. Tem uma aqui com a lágrima escorrendo na face. Ele está fervendo a ideia. É só quem conhece ele. Quem não conhece, eu quero te apresentar. Ele é o batizador, ele é o santificador, ele é aquele que toma, ele é aquele que dá dons. Tem uma quadrilha por aí dizendo que os dons acabaram em outro buraco. Em Madureira, Deus ainda levanta jovem para profetizar, jovem para falar no idioma. Papa, papa, ere papa, papa, ere papa, baba, tacadore, ire chebaba. Pega essa unção, pega, tá liberada a unção de Deus, tá liberada a unção de Deus. Vocês conhecem? E aqui é a conclusão do sermão. Irmãos, vocês vão ser profetas na minha vida. Todo mundo estende a mão para cá, para profetizar, mas para gritar. Fala assim: Pastor Cardoso Júnior, em 2027 o senhor vai vir pregar no nosso congresso. Vou falar um negócio para você. Só foi para descontrair, mas eu quero falar algo para você. Isso aqui é o término da mensagem. Sabe quem é? Não, isso aqui, se você não pegar isso aqui, você vai perder tudo agora. Escuta. Sabe quem é que Deus vai utilizar para encher esses 12 caras que estão vazios? Pergunta quem? Alguém que, se mandasse um currículo para essa igreja, nós não aceitaríamos ele nem para porteiro. Imagine só, quando Deus falou a respeito dele, para o primeiro que Deus falou, o cara falou assim: ele não. O senhor não ouviu o passado dele? Tem alguém aqui comigo? Porque o capeta é tão covarde que ele não pode tocar no teu presente, nem pode alterar o teu futuro. Então ele vai querer atacar o teu passado. Eu estou toda arrepiada aqui. Ele é tão nojento que ele vai dizer: eu sei o que você fez no verão passado, eu sei quem é você quando acaba o culto, eu sei o que você fez, sabe? Martinho Lutero um dia recebeu a visita do diabo, e o acusador falou: Martinho Lutero, está aqui a tua capivara, os teus pecados. E Martinho Lutero pôde dizer: não, eu não fiz. Seja homem, admita o seu erro, admita. E aí o diabo falou: assina aqui. Ele falou: assino. Realmente
somente esses pecados são meus. Isso, põe um ponto final agora e assina. Não, ponto final não, eu vou colocar uma vírgula. Esses pecados são meus, vírgula, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica, me purifica, me purifica. Eu vou pregar e prega a Deus na minha boca. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não deve nada para o diabo. Quem é livre, celebra! Mão para cima dando glória, mão para cima dando glória. O currículo dele é horrível. Você acha mesmo que o diabo já não falou do meu currículo para alguém aqui? Não prestava mesmo. Era vacilão mesmo. Ó, o nosso passado é tão tenebroso. Quer ver? As irmãs que não nasceram no evangelho. Aí você pega lembra aqueles vídeos que fazia em casa, com aquelas fitas VHS ainda, quem lembra? Aí você vai ver como tu era feia, virada no Satanás, varoa. Varoa, um short fedorento, dançando El Chan, boquinha da garrafa. Aí tu fala assim, meu Deus, eu era essa desgraça aqui. Era. Tu lembra, cara, quando tu saía em cima das motos, sem capacete ainda, com revólver aqui atrás, ó. E uma hora dessa, já estava para lá de Bagdá, doido. E para você ser feliz, você tinha que, ó, cheirar uma carreira de pó. Para você ser feliz, você tinha que comprar uma entrada para o carnaval de Parintins, encher a cara de cachaça, até que o Espírito entrou na tua história. E hoje, para ser feliz, você não se embriaga com vinho onde há contenda, você se enche do O currículo dele é tão nojento que ele, falando acerca de si, vai dizer: eu, judeu de judeus, fariseu circuncidado ao 8º dia. Fica de pé. Eu estou na sintonia com o pastor Davi aqui, ninguém me engana não. Fica de pé. Circuncidado ao 8º dia. 8º dia. Só quem era de uma família ultra ortodoxa. E Lucas, falando sobre ele, vai dizer: e Saulo, respirando ainda ameaças. Diga comigo, respirando. Essa palavra aqui no grego koiné é a mesma expressão para um porco selvagem, um javali assim, ó, louco para invadir uma cerca e devastar, porque isso que ele queria fazer, devastar a igreja de Deus. A Bíblia diz que ele entrava, a história também é severa, que ele entrava na casa e arrastava as mulheres pelo cabelo. Mas esse arrastar pelo cabelo não é puxar no cabelo não, irmão. É pegar no cabelo e puxar ao ponto de destroncar o pescoço, ao ponto de derrubar no chão, ao ponto de escalpelar. Escalpelar é arrancar o couro cabeludo da cabeça e o sangue esvair. Paulo era sádico. Ele tinha prazer em ver o sangue jorrar. Ele sentia prazer em ver as pessoas morrerem. Veja o que a Bíblia diz sobre o primeiro mártir da igreja, e Paulo consentindo. Quando você lê aquilo no original grego, é como se um juiz estivesse dando um voto de Minerva e dizendo: mata! Ele era advogado. Por que você acha que ele apelou para César diante de Festo? Ele sabia dos seus direitos de romano. Era um fariseu. Estudou com o grande Gamaliel, neto do maior rabino da história judaica, Hiel. Ele não é qualquer homem. Ele diz: eu era blasfemo. A palavra aqui é blasfemeu no grego koiné, e essa intercorrência da palavra quer dizer falar palavras que as senhoritas e senhoras aqui não merecem ouvir. Era esse tipo de homem que agora está perguntando: vocês conhecem o Espírito Santo?
Só se você responder bem forte. Pergunta: por que, pastor? Porque o teu passado não define o teu futuro. Porque o que você perdeu lá atrás nem se compara para aquilo que Deus vai entregar para você. Essas mãos conspurgadas do sangue, com sangue de mártires, agora está diante de 12 homens. E a Bíblia vai dizer 19:2 de Atos, por gentileza, para que todos nós confiramos aqui no texto. 19:2 de Atos. Olha o que o texto vai dizer, por gentileza. Atos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo? E eles disseram: nós ainda nem ouvimos falar que há do Espírito Santo. Continue. E perguntou-lhes: então, em que foste batizados? E ele disse: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou para o batismo de arrependimento, você já passou por ele, dizendo ao povo que cresce daquele que havia de vir. Isto é, escute isso, depois a gente vai mudar o texto, vai continuar. Isto é, em Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês lembram que João pregou? Depois de mim vem um que é maior do que eu. Põe o texto e continua agora. Olha o que a Bíblia vai dizer. Por gentileza, coloque o texto. Mas Paulo disse, olha lá, dizendo ao povo que se arrependesse e cresce de que havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Continue. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. É agora, é agora, é agora, é agora. E impondo-lhes Paulo as mãos, escute. Este veio aqui, ó, circula ele aí na tua Bíblia, veio. Este veio é o mesmo veio que aconteceu na casa de Cornélio. Só que lá a palavra diz assim: caiu. O Espírito Santo está pairando em Gênesis. Aqui ele está caindo. Veio sobre eles o Espírito Santo. Calma lá. Olha o detalhe. Quando Paulo colocou o que? As mesmas mãos que erraram, agora estão acertando. É Deus dizendo: eu tenho um recomeço para a tua história. Eu não quero saber o que você fez no passado. Eu quero saber o que você está disposto a fazer a partir desta semana, deste congresso, deste Manaim de Deus. Você quer ver o que vai acontecer aqui? Preparem, acho que é Atos 2, eu não sei o nome, aquele, a igreja vai ser arrebatada, pode ser ele. Aí depois dele, aí você vai deixar o Espírito Santo revelar o que é para cantar. Eu tenho um hino aqui que eu queria que também vocês colocassem aí da sequência, viu, maestro? Que seria aquele deixa queimar, só hinos assim, só hino que deixa esse povo aqui mais maluco do que eles são, ok? Eu quero que você escolha um crente que está ligado, ó, como tem espaço, vamos fazer uma dinâmica. Você pode sair para o corredor, por favor, pode ser de 3 em 3, de 4 em 4, por gentileza, se mova. Está parado por quê? O nome do negócio é mova. Vamos, faz uma dinâmica, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 2 em 2, não tem problema. Eu só quero que você se mova e estenda as mãos na direção dessa pessoa. Vocês aqui, pode vir para cá. Aqui nesse espaço aqui, vocês têm essa geografia aqui. Vocês aqui, vocês têm essa geografia aqui, ó. Venham para cá, pode vir. Invadam o ambiente. Não, gente, pelo amor de Deus, sai do... Olha aqui, ó. Olha os corredores vazios. Se mova. O Espírito Santo, ele trabalha com gente que se mexe. Vai. Não toca na pessoa ainda, só estenda as mãos na direção dela. Vai, por favor. Não, ó, escuta aqui. Quem tomou banho para vir, diga glória a Deus. Se ele não tomou, já expulsa esse demônio do cascão da vida dele aí. Levanta as mãos na direção dessa pessoa, mas sem brincar agora, com autoridade. Eu vou fazer uma pergunta: apesar dos seus defeitos, você crê que o Espírito Santo habita em você para melhorar você? Porque não tem ninguém perfeito aqui, do púlpito até a porta não tem. E nós escondemos as nossas debilidades às vezes atrás do nosso dom. E Deus está dizendo: eu trouxe vocês aqui para melhorar cada um de vocês, porque o Espírito Santo, ele é edificador. Veja o que o texto vai dizer: tanto falavam em línguas como profetizavam. Aí no louvor da igreja,
Vai ter gente que vai começar a cantar, mas não vai suportar terminar, porque a glória, eu estou todo arrepiado, a glória vai tomar conta do altar. E outra coisa, quando Deus te tomar aqui em cima, pula lá embaixo, vai colocar a mão naquela moça, vai colocar a mão naquele rapaz. Você como líder não foi escalado por Deus para pegar o jovem atribulado lá da tua igreja e jogar ele para fora. Você foi colocado por Deus lá para colocar a mão sobre ele e dizer: seja cheio do Espírito Santo. Vai ter uma onda de glória entrando aqui agora. Levante a mão na direção dessa pessoa. Ó, não é para rezar. Rezar isso aqui, ó. Não, isso é conversa fiada. É para você orar com autoridade. E você vai começar a orar dizendo assim, ó: Jesus, começa a encher essa pessoa do teu Espírito. Mas ora com autoridade, aqui em cima e aí embaixo. 1, 2, 3, está valendo. Começa a orar. Eu quero ouvir a voz dos jovens de Madureira. Eu quero ouvir os jovens de Madureira. Orem, orem. Pode orar, pode orar, pode orar. Ore mais alto. Comece a orar por ela, comece a orar por ele. Eu vou contar 3. E glória, oh glória, rema. Vai tremer. Olha lá as meninas da dança, da coreografia. Deus já está tomando. Deus vai entrar no meio dessa roda aí. Já está entrando aqui no púlpito. Vai ter líder que vai pular lá no meio e vai esparramar brasas de fogo. Já tem anjos voando neste santuário. Vai pegar quem está na porta, no altar, prova. Sabe o que Deus está fazendo, pastor Davi? Deus vai começar a revestir os líderes, revestir os liderados, porque essa semana o diabo queria matar alguém para não chegar no Manaim, mas é noite de livramento. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, olha lá, já tem gente profetizando lá atrás, olha lá. Quando eu disser 3, você vai colocar a mão em quem está na sua frente e vai gritar: receba o Espírito Santo. É só no 3, é 1, eu profetizo. Vai ter gente que vai entrar na marcha. Deus vai colocar uma armadura espiritual em você. É 2, Deus vai tomar você nas línguas estranhas, que faz tempo que você não fala. E se eu te disser que Ele vai mudar a língua estranha na tua boca? É 2,5. Esse lugar está tremendo. Tem carros e cavalos de fogo aqui. É 2,75. Deus coloca fogo na mão desse homem. Fogo, fogo, latroia, marubida. É 3, coloque a mão na cabeça dele e recebe agora, agora, agora. Em breve Jesus do céu vai aparecer. Vai! E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Urabachanda! Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Pega, 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 pega. Dá lugar, Alisson. Dá lugar. Quem é profeta, profetiza. Deixa Deus te usar. Mas a igreja
chamou. Deus te chamou. Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Coloquem as mãos sobre eles. Receba autoridade. Receba autoridade. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. E pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Meu Deus! Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. E pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Deus está tomando a casa. Deus está tomando a casa. Deus está tomando a casa. Vai tomar os vasos agora. Vai tomar os vasos agora. Vai tomar, vai tomar. Toma, 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 toma. Infere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Infere o meu coração, infere meu coração com a ferida de fome por ti. Infere meu coração com a ferida de sede. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar diante. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás mantiver